tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2016, é uma sexta-feira, o verbete de número 3.654, ele tem 6 páginas, 49 logias e 16 máximos. O tema, infantilismo ginossomático, foi elaborado segundo a especialidade de maturologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa, que é o primeiro, né? Bianca Lopes. A Bianca Lopes da Silva Ramos, ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro, capital, é graduanda, né? Ela é estudante de medicina na UF, lá em Niterói, Rio de Janeiro. Está no 3º ano da medicina. Ela é voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2015 e ela trabalha à distância, né, com a Sinvex, foi isso que você falou. O infantilismo ginossomático é a atitude, comportamento, conduta e trejeitos da mulher, já tendo passado pela adolescência, porém, ainda presa às manifestações imaturas, anacrônicas e antievolutivas típicas da infância. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal ginossomático infantilizado, o holopensene imaturo da mulher, os ginopensenes psicossomáticos, o holopensene feminino anacrônico, o holopensene egoísta, a autopensenização feminina superficial, o holopensene pessoal priorizando o sem, a superação da pensenização infantilizada, a asepsia do holopensene pessoal infantilizado com a assunção das autorresponsabilidades, o holopensene da holomaturidade. Na fatologia, nós destacamos o estacionamento no egocentrismo infantil, a permanência de posturas infantis na adultidade, o uso das lágrimas ao invés de argumentos lúcidos, a fuga, a resolução dos problemas pessoais, a meiguice em excesso, a autovitimização, a automutilação, o uso da chantagem emocional ao invés da táris, a prática da fofoca, a competitividade feminina, a gestação humana acidental, a desculpa da variação hormonal para o descontrole emocional, a insegurança com relação às próprias capacidades, a manutenção das amizades ociosas, a superação do infantilismo pela autopesquisa, a autotáris, a elaboração do maxi-planejamento infexológico desde jovem, a construção de nova versão de personalidade madura. Na parafatologia, o infantilismo impedindo os resgates extrafísicos na baratrosfera, a manutenção da aparência infantil após a dessoma, a procrastinação no início do voluntariado multidimensional na TENEPS, o onirismo impedindo a paralucidez, a insegurança levando à dependência de aprovação pelos amparadores extrafísicos, superação do infantilismo pelo domínio das energias conscienciais, o desenvolvimento da autoconfiança parapsíquica e o enfrentamento multidimensional. Nós chamamos a atenção que no detalhismo tem 13 máximos, o que o professor Valdo sempre considerava um status assim, de qualificação do detalhismo, né? Inclusive, ele fazia uma coleção de todos os verbetes que tinham mais de 11 máximos no detalhismo. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo caracterologia. Sob a ótica da etologia, 24 comportamentos, 24 comportamentos, posturas ou condições imaturas típicos, travões evolutivos, gerando infantilismo ginossomático. E aí a verbetógrafa lista, então, os 24 itens, né? Também chamamos a atenção do parágrafo terapeuticologia, que concernente à evoluciologia, a verbetógrafa também enumera 10 atividades úteis
ao desenvolvimento lúcido da consciência mulher interessada na evolução consciencial, parapsíquica e no domínio da feminilidade madura. Tá? Então, dá as características negativas, né? E depois dá como sair disso. É muito bom para nós mulheres. Quer dizer, eu já passei muito tempo. Aí, na remissiologia, nós destacamos adulto-criança, antimaternidade sadia, autoridade feminina cosmoética, nulificação da infância e parapsiquismo ginossomático. O autodiagnóstico e o autoenfrentamento do infantilismo ginossomático são posturas lúcidas da consciência mulher disposta a alcançar o domínio holossomático e a evolução consciencial. Você já identificou quais posturas, comportamentos ou pensenes aprisionadores ainda utiliza? Aplica técnicas para o autoenfrentamento de medos infantis a fim de favorecer a reciclagem autorresponsável e a mudança de um patamar evolutivo? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Nós vamos agora ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Birra, vaidade, carência, egoísmo, trejeitos, teimosia, adultcent, chantagem, competição, comodismo, reciclofobia, insegurança, imaturidade, egocentrismo, narcisomania, emocionalismo, inautenticidade, automimeticologia, autorregressiologia e imaturologia. Bianca, a pergunta que a gente sempre faz para começar a tertúlia é o que te levou a fazer esse verbete aqui? E eu sempre acrescento a pergunta das parafofocas, sabe? Eu quero saber das parafofocas, eu quero saber se aconteceu algum parafato durante a elaboração do verbete que você possa contar para a gente, óbvio, né? Apesar de eu saber que para cortar o infantilismo ginossomático tem que parar com as fofocas, mas as parafofocas são sadias se a gente levar para autopesquisa, certo? Okay. Então, assim, se houve algum dos bastidores, assim, do seu verbete, se puder contar, e como, por que fazer esse tema. Sim, boa tarde a todos, primeiro. Bom, eu resolvi escrever sobre o infantilismo ginossomático porque eu já havia diagnosticado isso em mim, algumas características de infantilismo, e no final de 2014 eu comecei a me pesquisar mais seriamente para enfrentar algumas características que me aprisionavam e não me permitiam viver com mais tranquilidade. E eu comecei a fazer terapia lá no Rio e comecei a me investigar mais. E eu achei que o verbete fosse uma forma de eu poder estudar mais profundamente e de me ajudar nessas reciclagens com relação ao infantilismo. E, além do mais, ajudar outras mulheres, outras meninas que passam por que estão passando por essa situação, às vezes adolescentes, às vezes até mais velhas, mas que ainda têm algumas características que prendem. E eu comecei a reparar muito no meu entorno, e isso é muito comum. E eu falei, não, acho que esse verbete pode ajudar, né? Não só na minha reciclagem, como na reciclagem de muitas mulheres. Com relação às parafofocas, o que eu notei de interessante foi que, no início, eu tive muita dificuldade de começar a escrever. E quando eu ia escrever, me dava um desânimo, e aí eu acabava repetindo tudo aquilo, e eu precisava de alguma coisa mais firme. E ano passado a gente teve greve na faculdade, eu fiquei uns meses afastada, eu falei, não, agora eu vou dedicar seriamente ao trabalho. E eu comecei a usar a técnica do professor Valdo, do período antilucano. E, assim, foi bem interessante, porque de madrugada as coisas clareavam, ficava tudo mais claro, ficava tudo mais tranquilo para trabalhar. Então, assim, me ajudou muito. E eu usei até um trinômio aqui que foi teático, que foi o desânimo, persistência e amparo. Eu notei que eu estava desanimada, não queria escrever, mas eu não, vou escrever. Persistia e dali a um tempo me dava assim, ficava horas ali escrevendo e um monte de ideias. Então, isso acho que foi o mais relevante assim, na escrita desse verbete.
Muito interessante. Muito interessante. Vamos lá, a primeira pergunta dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Bianca, Fatologia, página 1, segunda linha. O fato de vivermos num planeta cada vez mais agressivo, feroz e bélico, em função da ressoma de consréus em número crescente, pode ser a causa fundamental do estacionamento no egocentrismo infantil e da permanência de posturas infantis na adultidade? Pode repetir, por favor, só o início? O fato de vivermos num planeta cada vez mais agressivo, feroz e bélico, em função da ressoma de consréus em número crescente, pode ser a causa fundamental do estacionamento do egocentrismo infantil e da permanência de posturas infantis na adultidade? Sim, sim, com certeza. Eu acho que, assim, o fato da gente estar mais ligado a questões mais animais, vamos dizer assim, menos racionais, isso nos prende a uma postura mais egoísta, mais imediatista e, por consequência, mais infantil, porque está ligado mais ao ego, está ligado mais ao imediatismo. Eu acho que isso, com certeza, tem a ver com maturidade, sim, com infantilismo. Agora, essa pergunta aqui é bem genérica, assim, destacando do seu verbete. Seu verbete, o título é Infantilismo Ginossomático. Quando eu li esse item, eu encaixei a mulher dentro desse item, mas ele é genérico. Né? Você percebeu na sua pesquisa se tem se esse item, né, do processo da ressoma das consréus, assim, em massa, crescente, esse egocentrismo infantil e essa permanência de posturas infantis na adultidade, é igual, é mais acelerado nas mulheres do que nos homens? E por que você acha que é mais nas mulheres do que nos homens, caso isso seja a sua constatação? Você fez alguma pergunta nesse sentido? Sim, sim. Eu acho que assim, ele realmente é mais exacerbado nas mulheres, na minha opinião, de acordo com a minha pesquisa. Eu acho que isso é uma questão mais cultural, porque as mulheres, em geral, elas já são mais criadas de uma maneira que a filhinha da mamãe, a princesinha... Brincar de bonequinho. Brincar de boneca. Então, a menina já nasce, ela já ganha uma boneca. Então, ela está sempre ali, tem que imitar a princesa, está esperando o príncipe encantado. Então, isso tudo já diminui a mulher as questões mais até animais mesmo e emocionais, menos, né? Emocionais, isso, psicossomáticas e menos racionais. O homem já não. Até em questão da sexualidade, quando o menino já fala em namorado, ele é estimulado. A menina, pelo contrário, ela é reprimida. Então, assim, não está na idade ainda. Não está na idade. Os pais não aceitam. E até para a família mesmo, para os pais, ela vai ser sempre a menininha. Então, realmente, tem uma diferença assim, brutal entre os gêneros. E eu foquei mesmo no ginossomático até por uma questão pessoal, porque eu comecei a estudar e comecei a observar mais. Mas realmente tem essa diferença, sim. Você tem irmãos? Não? Tenho um irmão. Então, dá bem para você comparar, né? Em Fatologia, página 1, sétima linha. Como fugir da prática da fofoca, que é um fenômeno mundialmente presente? Por que a competitividade feminina é tão bem mais acirrada que a masculina? Será que é mesmo? Bom, você que vai responder. Isso é uma boa pergunta. Assim, a prática da fofoca é uma coisa que a gente tem que estar atento dia após dia. Até como você falou agora, para a fofoca, eu sei que não é uma coisa legal, mas assim, ela está presente no dia a dia mesmo. E assim, uma coisa interessante que eu acho que para pensar é a intencionalidade. Por que a gente está pensando naquilo? A gente está pensando, às vezes, mal de alguém, ou às vezes numa crítica a alguém. Aquilo é para ajudar? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Então, assim, eu acho que isso é interessante. E com relação à competitividade, eu noto que a feminina realmente parece ser maior do que a masculina. E parece ter muito velada, porque as mulheres, em geral, elas tendem a ter mais amigas e tudo mais. Os homens não, eles chegam até e falam até, vamos dizer, mal um do outro na frente e tal. Não é uma coisa tão... Mais explícito, né? É mais explícito, é mais sincero. Parece que é mais tranquilo. Com as mulheres, não, é mais velado. E tem a questão da competitividade dela com ela mesma.
E isso é interessante. Eu estava até estudando nas minhas pesquisas a Miriam Goldenberg, uma antropóloga, que ela diz que a mulher, quando jovem, ela se compara muito com outras mulheres. E isso abaixa muito a autoestima dela, porque normalmente ela se compara nas coisas que elas são negativas. E com a idade, ela vai ganhando maturidade, ela vai diminuindo essa comparação. Ela já começa a se aceitar, a se entender, e diminui essa comparação, que diminui esse conflito interno. Ela fala até sobre a bela velhice, é bem interessante. Mais à frente eu vou falar, você tá mais um pouco, né? Na Culturologia, página 4, segunda linha, no país epicentro das bolsas de auxílio dos mais variados tipos, como reverter a cultura do menor esforço? A pergunta seria como... Na Culturologia, no país epicentro das bolsas de auxílio dos mais variados tipos, como reverter a cultura do menor esforço? Sim, isso é bem interessante, porque a gente vive hoje, né, num país que tem bastante isso. Então, é interessante porque eu acho que o que a gente tem que perceber, o que eu penso bastante dia a dia é: o que eu vou levar dessa vida? Como que eu vou terminar essa vida? O que eu posso ter aprendido? O que eu posso ter ganhado? Então, assim, muitas vezes a gente se prende na cultura do menor esforço por preguiça, por vitimização, por fuga da realidade, quando, na verdade, o que de importante vai ficar daquilo? Então, o que eu estou ganhando com isso intelectualmente? O que eu estou ganhando com isso em termos de assistência? Eu acho que isso é o mais interessante de a gente pensar, que é o que a gente leva dessa vida. Eu acho que isso é o mais interessante. Alguma pergunta? Olha só, queria que você fizesse uma varridinha aqui na estrangeirismologia, porque tem uns itens aqui bem interessantes. Aí você fala um pouquinho de cada um na estrangeirismologia. Estrangeirismologia. Então, o primeiro, da Barbie, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Assim, quando eu pensei em infantilismo, eu pensei... Fala em Barbie, né? Eu pensei logo na Barbie. Então, a Barbie é aquela menina perfeita. É quase perfeita. um sinônimo, né? É quase um sinônimo, exatamente. É aquela menina perfeita, é aquela menina que tem que ser magra, que tem que ser alta, que tem que estar de acordo com os padrões da sociedade, que tem que atender às demandas ali. Então, assim, foi a primeira coisa que eu pensei. O child's lifestyle seria o estilo de vida infantil. Então, viver sob a ótica infantil. Então, por exemplo, eu vejo hoje adultos se divertem com parques de diversão, investem mesmo dinheiro e tempo, viagens, esse tipo de coisa. Assim, às vezes até a maneira de vestir em coisas que são mais infantilizadas. E assim, não é ruim se vestir assim, mas o interessante eu estou consciente disso? Por que eu estou me vestindo dessa maneira? Como que as pessoas vão me ver? E depois, como que as pessoas vão me tratar? E por que você veste assim, né? E por quê, exatamente? Veste porque gosta ou veste porque tem que se mostrar mais jovem, né? Porque tem que se mostrar, isso que é um problema. Isso, exatamente. E até não querem mesmo mostrar a idade. Isso é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, né? Então, sempre tentando esconder a idade, fazendo um monte de plásticas. Né? Isso é uma coisa interessante. O Forever Teenager seria a adolescência eterna. Né? A adolescência é a fase da vida que as pessoas, em geral, dizem que é a melhor, mas eu não concordo. Pessoalmente, é uma fase que você está em muita mudança e não tem muita certeza das coisas, é tudo tão novo, o corpo está mudando, e como lidar com aquela novidade do corpo e novidade do... Então, realmente, é uma fase que, assim, de transição e precisa ter muito cuidado ali. Não é que de repente as pessoas falam que isso é a melhor fase, mas o legal é você ultrapassar e ver o que você pode aprender daquilo. Os kidults seriam os adultos que continuam... Kids, né? Kids, Eu achei interessante.
Essas palavras muitas eu nem conhecia, mas na pesquisa do verbete eu fui... Você foi achando, Isso, né? foi descobrindo, interessante. E são aqueles adultos também que às vezes, até com os filhos mesmo, brincam com os filhos, se divertem mais que os filhos, piscina de bola. Outro dia eu fui no shopping, eu vi uma piscina enorme de bola e os pais brincando com os filhos, se divertindo mais que os filhos. Então, assim, às vezes, não que seja ruim, mas assim, com o que a gente está levando o nosso tempo? Para onde que está indo o nosso tempo? É interessante a gente pensar. Os Big Babies também seria o mesmo princípio, né? São os grandes bebês, né? Que continuam com, às vezes, chorões, birra, aquilo tudo que está lá, aquelas características, egoísmo e querer tudo do seu jeito. Que, às vezes, a mulher, você olha e fala, nossa, essa daí é um mulherão, mas ela quer tudo do jeito dela. E aquilo é uma característica de infantilismo. Né? Então, às vezes, nem sempre a aparência. Vai depender muito do tipo de como que ela leva a vida. E a adolescente seria a mesma coisa, né? Porque assim, você falou assim, quer ver tudo do jeito dela. Os homens também são assim em geral. Sim. Então, assim, só que na mulher é vista como infantilismo. Será que no homem também ou é visto como personalidade? Entendeu a diferença? Eu acho que o modo de ver a mulher e o modo de ver o homem já é diferente. Já é diferente. São lentes diferentes que nós usamos, exatamente porque está tão inculcado na gente a cultura de que a mulher tem que ser mais doce, mais concordata e tal. Né? Então, e eu acho que já também. é uma coisa, é um círculo vicioso, sabe? Uhum. Exatamente. E até submissa mesmo, né? A mulher, ela tende a primeiro ficar submissa ao pai e depois ficar submissa ao marido, na tendência natural da sociedade. Então, isso é uma característica bem, bem negativa mesmo. E aí, se ela é mais autônoma, se ela tem mais, assim, força para exercer a autoridade, diz que ela é mandona, que ela é um homem, né? Exatamente. É complicado, é uma linha tênue. Tem que fazer uma linha média aí. Uhum. Exatamente. Pode fazer. Alô. Oi, Bianca. Parabéns pelo verbete, está muito bacana, tá? Queria que você aprofundasse aqui no Fatologia, na quinta linha, o uso das lágrimas ao invés de argumentos lúcidos. Queria ver o que você podia aprofundar desse tema. Sim. O que a gente estava falando agora, né? Que é a questão da mulher se impor. Muitas vezes ela acaba se acostumando a viver na submissão, né? Do pai primeiro, depois do marido, e ela acaba não se impondo, não sabendo se colocar, não sabendo dizer o que ela quer para a vida dela. E uma característica que é bastante comum nas mulheres, mas que é reprimida pela nossa sociedade nos homens, é o choro, as lágrimas. Então, muitas vezes, isso é uma característica psicossomática bem comum nas mulheres e que elas acabam se levando por isso, e isso é uma maneira também de manipular. Às vezes, o que ela quer, ela acaba fazendo birra, chorando, né, de uma maneira assim, infantil, e acaba conseguindo o que ela está querendo ali naquele momento. Isso eu acho que é bem comum na mulher, mais comum na mulher, né, do que no homem. Tem um livro que, não sei se você chegou a ler, que é assim, as mulheres boazinhas vão para o céu, as más vão à luta. Esse livro é muito interessante também. Legal. Eu acho que é nele, não tenho certeza, que faz a discussão do sorriso sem graça. Que a mulher, por submissão, ela está sempre sorrindo para tudo. Entendeu? Então sempre dá um sorrisinho assim. E a pessoa que estava escrevendo o livro estava dizendo que olhava para o espelho, dava aquele sorrisinho, ficava se questionando a respeito daquilo, né? E foi, eu não sei se foi esse livro, mas se não foi esse livro, foi um livro nesse tom aí. E eu achei muito interessante. Aí eu comecei a fazer autopesquisa sobre o sorrisinho, sabe? Não é deixar de ser sorridente. Mas, assim, você às vezes dá um sorrisinho desnecessário, sabe? Se comprometendo, e é um hábito mais da mulher do que do homem. Né? Às vezes você nem está concordando com aquela situação, nem tá satisfeito, nem está concordando com a situação, mas está sorrindo para poder ser agradável. Porque aí fica apaziguada toda a situação. Exatamente. Vale a pena estudar sobre Legal. isso.
Na patologia sexta linha, você tem aí a meiguice em excesso. Agora, a gente sabe que na sociedade a meiguice da mulher, pelo menos em geral, é vista positivamente, mas eu não estou contestando, mas aqui está falando em excesso também. Você podia dar uma geral? Então, a meiguice não é uma característica negativa, né? Ser doce, porque às vezes isso facilita o acesso, a empatia, até com pessoas, ou crianças, ou idosos, pessoas que estão necessitando de ajuda, e até outras pessoas mesmo no dia a dia, então não é uma característica negativa, mas por isso que eu coloquei em excesso, porque muitas vezes é exatamente o que a gente está falando, aí tem que ser agradável, tem que corresponder ali o que as pessoas estão dizendo, e às vezes não é isso que você concorda, não é isso que você pensa, não é para isso que você quer levar a vida, mas tem que estar ali rindo, e às vezes fazendo o que aquelas pessoas estão querendo. Então, eu acho que o em excesso é que seria o problema na comunicação. Seria até para manipular o outro, né? Porque com a meiguice da mulher, o outro acaba fazendo o que não quer. Talvez sei lá, a minha opinião, a intenção também da meiguice. A intenção ela é neutra, também. ela pode ser positiva ou negativa. Eu concordo com você. Excesso geralmente não é bom, mas está certo. Com certeza. É interessante que eu coloquei a meiguice em excesso, mas eu coloquei o ciúme em qualquer nível. Agora eu não sei onde é que está, mas está aqui na fatologia. Porque a meiguice realmente não seria totalmente negativa, porque como você falou, depende da intenção e depende de como que está sendo usada. Agora, o ciúme já é uma característica que em nenhum nível... ele está aqui na linha 11. Dessa primeira linha. Talvez, Arlindo, pudesse ter, sei lá, de uma próxima vez, aí ser meiguice convencional, assim, por convenção, entendeu? É nesse sentido. Também, né? Porque esse excesso aí é nesse sentido, sabe? De extrapolar a necessidade, a natureza feminina da meiguice. Então, ela extrapola para tudo quanto é... E é por convenção. A mulher tem que ser meiga, então ela vai ser meiga. Mas aí ela sufoca uma série, como você acabou de falar, uma série de vontades, de desejos, porque ela tem que ser meiga, então ela não enfrenta. É o uso espúrio sentido, também da meiguice. Né? Aí na última linha aí você tem o hábito de falar demais, que também a gente sabe que na média a mulher fala mais que o homem, mas tudo bem, falar demais dá uma geral. Então, é interessante que, citando novamente a Miriam, né, a antropóloga Miriam Goldenberg, ela fala bastante que ela fez uma pesquisa, né, com as mulheres e com os homens com respeito do envelhecimento, e ela diz que as mulheres falam mais que os homens. E realmente isso é uma característica bem comum. E às vezes, isso está até lá atrás também, que é falar antes de pensar, na verborragia, que é a 24 lá da argumentologia, que é falar demais sem pensar. Isso seria uma das características negativas que tem a ver com o infantilismo. E assim, nas minhas autossuperações, eu estava vendo que quando eu queria falar alguma coisa, mas eu me segurava para falar, eu ficava pensando, não, isso é uma coisa que eu não posso falar nesse momento, eu preciso me segurar, porque esse não é o momento de falar, não é a pessoa de falar. E aí, às vezes, me dava uma vontade de falar, mas eu pensava assim, não, isso é maturidade. É saber quando falar, no momento de falar. Então, eu acho que esse hábito de falar demais das mulheres também tem a ver com o infantilismo, de depois se arrepender, de falar besteira. Isso tem a ver também. Tá, obrigado. Mas ainda bem que tem bastante diferença, né, entre homem e mulher, porque senão a gente vinha, né? Por isso que a gente vem, uma vida intrafísica vem como homem, a outra vida vem como mulher, para poder amaciar, né, pela afetividade, pela meiguice, e até também para falar, porque tem homem também que não fala nada, fica tudo para dentro, então tem que falar. Então vem como mulher para ver se fala mais alguma coisa, né? Porque é importante falar alguma coisa de si mesmo, né? Com certeza, solta o laringochakra. Para poder sair, para poder sair, exteriorizar aquilo, né? Exatamente. Colocasse ali a postura submissa, a desistência do direito de autenticidade. Como é que você fez a pesquisa? Como é que você vê essa questão aí? Qual linha que está? A linha de baixo para cima é a quarta. Tá.
Postura submissa, direito de autenticidade. Sim. Com relação à postura submissa, eu acho que tem muita confusão com relação a submissão e respeito. Pelo menos eu fui educada assim, né? Que, não, você tem que me respeitar. Pelos meus pais, meu pai falava muito isso, você tem que me respeitar. E quando é criança, você realmente tem que obedecer. Mas depois de um certo momento, você começa a perceber, poxa, que respeito é esse? Aonde que está o meu limite de indivíduo, de ser humano? Para onde que eu quero ir? Então, isso passa a não ser mais um respeito, mas passa a ser uma submissão àquelas vontades, que muitas vezes são vontades da vida de outras pessoas, não as nossas vontades. Então, eu acho que isso tem relação com a submissão. E a desistência do direito de autenticidade é com relação ao direito de escolher sobre a própria vida. Eu descobri muito isso fazendo terapia. Que assim, quando a gente escolhe para onde a gente está indo, para onde que a gente está colocando o nosso barco para remar, a gente fica muito mais feliz, porque mesmo que a gente erre, esse é o meu direito de escolha, é o meu direito de errar. Não é meu pai que tem que dizer qual a faculdade que eu vou fazer, ou onde que eu vou trabalhar, o lugar que eu vou morar. Eu tenho que ser responsável por isso, porque se lá na frente eu me arrepender, foi uma escolha minha, e eu não errei por seguir uma vida de outra pessoa, por viver uma vida de outra pessoa, mas por viver a minha vida. E também elimina o processo de autovitimização, né? Eu estou nessa profissão porque disseram que era para eu fazer isso, né? Então, isso aí vai trazendo a maturidade, né? Com certeza. Já de início. Com certeza, a vitimização e a repressão também, né? Que muitas vezes, com a submissão, eu fui criada muito assim, a gente reprime muita coisa, então as nossas vontades. Então, quando a gente tem direito de dizer sobre a nossa vida, a gente não sabe fazer. E aí prefere terceirizar, às vezes para o marido ou para uma amiga. E aí vai transferindo, vai terceirizando para quem aparecer na frente, né? Exatamente, para quem aparecer. Vai transferindo a responsabilidade e nunca consegue tomar a frente da vida. Isso é um problemão. É um problemão. Tá. E na última, aqui também fatologia, a desculpa da variação hormonal para o descontrole emocional. Essa é boa. Essa é boa mesmo. E essa eu tirei, inclusive, do artigo da Sirlene, né, do Ginossoma Invex, que ela fala bastante dos hormônios. Ela fala do estrogênio, do poder do estrogênio, da progesterona e da TPM, do quanto que isso deixa a mulher deprimida. Então, assim, realmente, essa alteração hormonal, ela vai gerar uma alteração psicossomática e uma alteração de comportamento. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber lidar com isso. Então, assim, se autodiagnosticar. Hoje eu estou mais irritada. E eu estou mais irritada porque já sei que eu estou nesse período, então eu já vou ficar mais vulnerável. Então, quais são as características que eu posso usar para me precaver? Ou vou trabalhar mais energia, ou vou fazer mais meditação. Então, o que eu posso usar para poder driblar aí esse meu organismo, essa questão hormonal orgânica que é natural, que vai acontecer todos os meses. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com a autopesquisa, porque isso vai variar muito de mulher para mulher, e com as técnicas que vão funcionar. Às vezes a meditação funciona para uma mulher, já não funciona para outra, vai depender. Mas, assim, isso é uma questão interessante, porque as mulheres usam muito essa desculpa. Eu estou no TPM, então eu posso tudo. É uma carta verde para ela poder extravasar todas as emoções, né? Exatamente, extravasar e pode falar besteira e não fala comigo, não sei o quê. Então, realmente, é bastante interessante isso nas mulheres. A gente vai sugerir pela Conscienciologia que ela faça autorreflexão de 5 horas, né? Legal, é uma boa. Né? Tem uma técnica muito boa, vale a pena. Ou mobilidade física vídeo também, é uma boa. Tudo bem, gente? Vamos passar aqui. Para a verbetógrafa, fatologia, página 1, segunda linha. O estacionamento no egocentrismo infantil, poderia comentar? Você já comentou alguma coisa, né? Mas se quiser ampliar mais um pouco. Exatamente. Assim, algumas características, sabe, que a mulher ainda guarda do egocentrismo infantil. Oi, desculpa. Se você quiser ampliar, colocando algumas características mais próprias da mulher relacionada com o egocentrismo infantil.
Ah, sim. Assim, a gente nota muito com relação ao egocentrismo que isso é uma característica do ser humano. E quando criança, tem muito isso, de não querer dar o brinquedo, de não querer emprestar a roupa com a menina, não sei o quê. E quando a gente cresce, a gente vê que isso é uma coisa que dá para ser descartada. E é uma coisa importante na relação em sociedade. E com a mulher, isso parece que fica mais exacerbado com relação a, às vezes, até a competição, a mulher que tem uma irmã, que tem que dividir roupa, que tem que dividir quarto. Eu não passei por isso, mas assim, eu vejo minhas amigas e assim, e é muito bem característico, né, essa relação e causa um aprisionamento, causa uma dificuldade nos relacionamentos. Então, acho que é relevante. Na parafatologia, página 2, quinta linha, de baixo para cima, tá? Os heterossédios fortalecendo o temor da dessoma. Poderia aprofundar? Isso é mais que as mulheres do que os homens, você acha? Ou é em geral? Onde está? Desculpa, não entendi. Está na página 2, quinta linha de baixo para cima. Sim, o heterossédio fortalecendo o temor da dessoma, sim. Então, o temor da dessoma, isso é uma característica bem comum, e é uma característica comum nas crianças, e eu acho que principalmente pela sociedade. A sociedade impõe isso, nega a morte, né? E às vezes muito para as crianças, e isso é uma característica negativa, péssima, porque é a maior certeza que a gente tem da vida e é uma coisa que a maioria das pessoas tem medo. Engraçado isso, né? É engraçado. Quando deveria ser natural, como várias outras coisas, mas acaba não sendo. E eu acho que assim, o heterossédio tem relação com o pensamento, né? Com a evitação, com a repressão. Então, quando a gente encara, quando a gente está ali vivenciando aquilo, fica mais fácil para digerir, para entender e para perceber. E quando isso é feito desde a infância, isso facilita a pessoa chegar na maturidade e já ter uma boa relação com isso. Então, o heterossédio aqui tem até a ver com relação à educação familiar dessa criança, desse jovem, e depois a maturidade. Isso aí é para os homens e para as mulheres também. Mas eu falei aqui com relação às mulheres. E, assim, eu tive uma vivência disso que foi com relação à minha avó, que a minha avó faleceu e dessomou, né, em 2010. E eu tive, assim, eu fui uma das únicas pessoas ali que tinha a condição de vestir, de cuidar, de preparar o corpo, e sendo que eu jamais imaginaria que eu teria essa capacidade. Então, às vezes, assim, naquela situação, a gente se vê meio que tendo que ultrapassar aquela barreira que a gente jamais achava que antes poderia fazer, e isso vai criando condições para a gente entender melhor, né? Superar, cria neossinapses que favorecem a lidar com essa situação de uma maneira melhor. Eu acho que isso tem muito a ver com a experiência também. Vai deixando acontecer e lidar bem sem tentar evitar e nem reprimir. Acho que isso é... Na parafatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima. A procrastinação do início do voluntariado multidimensional da TENEPS. Poderia comentar? Sim, isso é interessante. Assim, a questão da procrastinação, não só com o voluntariado da TENEPS, mas tem a ver também com a questão de tempo. A gente sempre fala, eu não tenho tempo, agora eu estudo muito, aí daqui a pouco eu estou trabalhando muito, então eu vou procrastinando. Assim, eu acho que o interessante o que é de mais importante na nossa vida? O que é o mais sério que a gente precisa priorizar? Então, e principalmente as tarefas intelectuais devem começar primeiro. Então, assim, é importante estudar, analisar, porque nem sempre a TENEPS vai ser importante para todo mundo, vai depender da pessoa, vai depender do momento, do estado, mas, assim,
analisar se a TANEPS é uma tarefa importante para mim e é importante nesse momento de vida, ela é prioritária. Se ela é prioritária, como que eu posso encaixar no meu dia a dia? E nunca ficar procrastinando com relação a não tenho tempo. O momento de vida, ele sempre vai ser difícil. Se hoje eu não tenho tempo, daqui 6 meses, provavelmente eu também não vou ter tempo. Então, esse sempre vai ser uma desculpa. Então, assim, é importante pegar e enxugar as coisas prioritárias daquele momento de vida. Se você está achando que sua vida é muito, muito complicada e difícil hoje, aproveita ela agora, porque depois vai piorar, né? Exatamente. Bianca, boa tarde, parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Pode falar sobre o infantilismo impedindo o resgate extrafísico na baratosfera? Ah, sim, claro. Bom, o resgate extrafísico na baratosfera é algo que precisa coragem e precisa autodeterminação, precisa proatividade, precisa tudo que o infantilismo tira. Então, assim, para a gente ter uma condição depois, a posteriori dessa vida, de fazer esse tipo de coisa, é importante que a gente trabalhe essas características hoje. Então, se a gente trabalhar a característica da coragem, da proatividade, da determinação, agora fica muito mais fácil de dessomado eu ter esse tipo de atitude, do que ficar dependendo ou buscando ajuda, ou precisando de alguém para fazer esse tipo de coisa. Na parafatologia ainda, na página 2, terceira linha de baixo para cima, tá? A superação do infantilismo pelo domínio das energias conscienciais. Poderia expandir? Sim. Bom, existem algumas técnicas, né, de trabalho com as energias e de projeção que ajudam muito no domínio. E, assim, eu acho interessante que o trabalho com as energias, ele aumenta a autoconfiança. E a autoconfiança, ela facilita na superação dos medos. E a superação dos medos vai criar neossinapses de uma consciência mais madura, mais forte, mais evoluída e mais responsável por si mesma. Então, eu acho que assim, trabalhar com o estado vibracional, trabalhar com exteriorização, absorção, sentir melhor as energias, pulsar os chakras, isso te dá autoconfiança. Ao longo, assim, no início pode ser que você não sinta as energias, mas ao longo do trabalho, conforme você vai sentindo mais energias, você ganha mais autoconfiança de que você é capaz de realizar aquilo, às vezes um desassédio maior. Eu tive uma experiência interessante, que eu estava uma vez estudando para uma prova e eu tinha pouco tempo para estudar. E eu comecei a ficar muito assediada, assim, meus pensamentos muito confusos, comecei a não ter vontade de fazer aquilo. E eu pensei, não, eu sou responsável por mim mesma. Eu só tenho esse tempo, eu preciso me concentrar para estudar. E eu falei assim, então, peraí, eu vou parar e vou trabalhar com as energias. Comecei a exteriorizar para o quarto, pensionizando de que eu queria estudar, para facilitar tarefas intelectuais. E eu fiquei por aí, assim, uns 20 minutos, meia hora. No final disso tudo, eu estudei, assim, de uma maneira, assim, intensa. E, assim, até com menos tempo do que eu imaginava, e consegui entender, consegui gravar, consegui fazer todas as conexões. Rendeu, né? Rendeu. E aí, nesse dia, eu vi, caramba, tem potencial, assim, e eu sou a responsável por isso. E cada um tem o potencial, cada um tem o seu limite. Isso foi bem significativo para mim, bem interessante. Tem um livro psicografado pelo professor Valdo e Chico Xavier, que é o Sexo e Destino. E ele, no início desse livro, ele fala exatamente como é que funciona essa questão, sabe? Se você dá alguma brecha, assim, como é que os assediadores, eles usam aquilo e incrementam aquilo e não deixam. Você acaba fazendo exatamente aquilo que eles querem. Né? E como é que tem gente também e como é que tem amparadores, enfim, pessoas que têm um nível um pouco melhor, assim, aguardando você se preparar para mudar, né? Para poder eles ajudarem. É bem interessante. Muito bem interessante, eu estou gostando. Funciona na prática, né? Funciona na prática, isso que é legal. É bom porque você vê assim, exemplos, né? Você vê como funciona.
Na parafatologia, página 2, última linha, o autoenfrentamento multidimensional. Poderia comentar e, se possível, dar exemplos? Essas 5 perguntas aqui, vieram da Alemanha para você, e a gente fica contente porque, em especial, essa nossa amiga, ela ficou um tempo sem conseguir, com problemas de internet, problemas disso, e hoje ela conseguiu. A gente manda um abraço para ela também. Então, não precisa repetir a pergunta não, né? Ah, sim. Não, já entendi. O autoenfrentamento multidimensional, ele tem a ver exatamente com isso que a gente estava falando agora. Ao invés de, não consigo sentir as minhas energias, ou as minhas energias não têm o potencial, eu experimentar, eu me abrir para perceber e ter atenção com o meu psicossoma, com o meu energossoma, e eu experimentar. Então, assim, nesse dia que eu estava estudando e tudo mais, do exemplo que eu acabei de dar, eu não sabia se ia dar certo. E eu não sabia se eu poderia, não conseguia. Mas, assim, o que eu pensei? Eu vou focar na minha ação, é o que eu sei que eu posso fazer agora. Então, às vezes, no desassédio, na exteriorização com as energias, no estado vibracional, tudo isso é uma questão de treinamento mesmo, de autoenfrentamento. E a questão multidimensional é a questão das energias que eu quis colocar aqui, né? Por exemplo, quando eu comecei a conhecer a Conscienciologia, eu não sentia nada de energia. Então, assim, eu ia nos cursos, não sentia nada. Eu ia nas dinâmicas, não sentia nada. E aquilo me desanimava. Nossa, mas eu quero perceber. Todo mundo fala que sente e arrepia, e é quente, é gelado. E como que eu não consigo sentir? E aí eu fui uma vez numa dinâmica do Mário. Não, no Mário não, do Félix, do Epicom, que tem lá no Rio, professor Félix. E aí ele, vou exteriorizar a energia para você. Exteriorizou. Sentiu alguma coisa? Nada. Só senti calma. Eu falei, não é possível, o problema é comigo mesmo. Só sentiu o quê? Calma. Então sentiu alguma coisa. Calma. Senti alguma coisa. Calma que você sentiu alguma coisa. Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar, não, em algum momento eu vou sentir alguma coisa. E aí teve um dia que eu estava dormindo na casa do Léo, e eu acordei de madrugada, invadi a TENEPS do pai dele. Nesse dia, eu senti perfeitamente as energias e foi como se fosse uma parede de concreto que me impediu de entrar na sala. Não, mas peraí, você acordou não? Você se viu projetada? Não, acordei e estava meio grogue, assim, meio dormindo, meio acordado. E tem um corredor, mas o corredor não tem porta. Mas eu não consegui ultrapassar aquele... Uma barreira de energia, né? Uma barreira de energia, mas muito densa, como se fosse uma parede de concreto. Eu falei, nossa, eu senti isso que é energia. Eu voltei para o quarto, eu não conseguia mais dormir, só tentando imaginar e querendo voltar lá para segurar. É denso, é concreto, é verdade. Aí, a partir dali, eu comecei a perceber que você percebia, né? A sentir, exatamente. Que eu conseguia sentir, que era real. Já sentia calma, ela já sentiu alguma coisa. Exatamente. E isso acho que foi um exemplo, né, que ela pediu. Muito bom. Bem interessante da questão da multidimensionalidade. Mas, assim, ficar atento, acho que ficar atento conecta até com os amparadores, o que facilita, né, os parafenômenos. Então, a verbetógrafa, terapeuticologia, página 5. Poderia aprofundar o item 7, GESCOM, a priorização da produção intelectual assistencial com a aplicação da técnica do trabalho antilucano? Bom, a GESCOM seria a gestação consciencial, né? Então, a gestação consciencial eu chamo de produção intelectual assistencial, que é o verbete, às vezes a escrita de um livro, um artigo, vai depender. E a técnica do trabalho antilucano foi o que eu falei no início, que eu usei para escrever esse verbete. Eu achei bem interessante essa técnica, porque ela possibilita a gente estar num momento que o mundo está mais calmo, que as pessoas estão dormindo, que assim tem menos barulho, facilita a conexão com
com trabalho, assim, para quem não sabe, período antilucano é o trabalho de madrugada. Assim, é dormir mais cedo, que o professor Valdo fazia, acordar mais cedo, dormir em torno das 8, 9 horas da noite, acordar em torno das 3, 4 horas da manhã, e usar esse trabalho das 3, 4 horas da manhã até a hora de acordar para ir ao trabalho ou estudar, quem sabe, para fazer o trabalho intelectual assistencial. E eu percebi que esse é o momento em que mais se rende, porque o telefone não toca, porque ninguém te chama, porque não tem barulho. Então, esse holopensene da cidade mais calmo favorece a escrita intelectual. E também, eu percebi que, no meu caso, favorece a conexão com os amparadores, com relação àquilo que eu falei do trinômio, né? Perseverança, desânimo, persistência e amparo. Então, isso foi bem notório no trabalho antilucano, porque é um momento que dá para perceber mais as energias. Então, isso aí é quase um ciclo, né? É uma coisa atrás da outra. E é legal manter uma rotina, né? Se a pessoa conseguir manter essa rotina diária... É, muito bom. É muito bom, facilita. Você quer fazer pergunta? Alô, som. Bianca, ali em exemplologia, na página 4, você fala do infantilismo ginossomático inconsciente e do autoconsciente, né? Eu queria que você falasse da diferença dos dois e depois eu queria que você aprofundasse no autoconsciente a questão das interprisões grupocármicas. Ah, sim, claro. Assim, o infantilismo ginossomático inconsciente é aquela mulher que tem características infantis, mas ela não se considera infantilizada. Ela acha que aquelas características são naturais, são positivas, são boas, têm relação com a feminina, com ser feminina e não com ser infantil. Às vezes, como a gente falou, de usar as roupas, roupa da Barbie, tudo de rosa, e assim, é natural, não, é feminina, é bonito. Ou até uma questão que é interessante que eu coloquei aqui, ainda não perguntaram, que é com relação aos pensenes. A gente ocupa, a pessoa que está muito preocupada com a aparência, ela ocupa muito espaço mental com aquilo. Então, por exemplo, depilação é importante para todas as mulheres. É importante que a gente utilize esse tempo, um espaço mental e tempo para isso. Mas, assim, se a gente tem uma agenda organizada e se a gente coloca isso naquele momento, eu não vou ficar o tempo todo pensando, o pelo que está crescendo aqui na sobrancelha. Não, naquele momento, sábado de manhã, sei lá, um horário estipulado. Exatamente. Né? Eu vou me preocupar com aquilo, mas depois eu vou ocupar meu espaço mental com outro tipo de coisa. Mais importante, né? Mais interessante. Evolutivamente falando. E o autoconsciente é aquela mulher que ela tem infantilismo, ela sabe que aquelas características não são boas, mas ela continua se utilizando de algumas características ou por medo, ou por interprisão com relação à dependência financeira dos pais, por exemplo. Então, ela tem que se submeter. Tem não, né? Mas ela acaba se submetendo por questões financeiras ou por questões emocionais mesmo. Então, ela sabe que que ela tem esse problema, vamos dizer assim, né? Esse trafar, mas ela continua se prendendo àquelas situações. E as interprisões grupocármicas, é isso que eu acabei de falar. Pode ser uma dependência financeira, pode ser uma dependência emocional, que acaba prendendo aquele grupo e limitando a atuação daquela consim, né? Limitando a evolução daquela consciência, que ela tem muitas vezes que se submeter, que se reprimir. E às vezes é a vontade dela, ela se sente meio que protegida nessa situação, e outras vezes não. Outras vezes ela nem está notando que aquilo está percebendo, mas que está presa naquele ciclo ali. Porque na minha vivência, assim, do que eu percebo, eu vejo que tem muita manipulação mesmo, que você coloca aqui depois, né, na argumentologia, na caracterologia. Mas eu acho que a manipulação é um traço bem forte disso, né, de fazer de coitadinha, fazer de criancinha, de não sabia, para manipular mesmo, assim, lucidamente. Por isso que eu pensei que o autoconsciente, mas acho que tem a ver com isso, né? Por isso que eu perguntei as interprisões, né? Isso, exatamente. Não, realmente tem a ver com a manipulação e tem a ver também com ela saber que ela tem esse problema, mas ela não quer enfrentar. Ela está ali na situação, vamos dizer, cômoda, numa situação cômoda.
Então, E deixa eu fazer uma pergunta que veio agora. Existe esse caso dela saber que tem o traço e está acomodada, mas tem uma situação dela querer usar o traço, sabe? Tipo, no fundo ela entender, mas ela se fazer mesmo. Você acha que é a mesma coisa ou tá nessa linha também? assim, eu concordo. Eu acho que são duas coisas diferentes. Ela ter o traço e querer usar para manipular, e ela ter o traço e tá usando meio que por um comodismo, mas eles estão os dois na mesma linha do autoconsciente. Então, a mulher sabe que tem o traço, ela usa o traço conscientemente para manipular, e no outro caso ela usa conscientemente por comodismo, para continuar naquela situação. E os dois são negativos, porque ela acaba ficando presa nas questões grupocármicas. E tem aquele caso também, né, da mulher que não é muito infantil, mas se faz infantil quando quer conseguir alguma coisa, né? Que aí é um seria calculismo anticosmoético. Mas vamos lá. Olá. Eu gostaria que você fizesse uma explanada sobre esse estudo dessa antropóloga que você falou, como o comportamento da mulher durante a humanidade. A gente viu que as mulheres antigamente elas tinham posições, ocupavam posições, não tinha essa mesmo a mulher foi discriminada, colocada à parte na sociedade, na história, se você consegue ver esse veio. E eu queria falar da sua experiência, quando você começou a ter sinapses para poder se comportar de forma diferente, se isso criou também na sociedade hoje um comportamento assim que não foi legal, porque a gente vê quando a mulher quer uma mulher mais positiva, tem uma presença, ela causa um pouco de impacto também, porque a própria sociedade não está acostumada com isso, né? A bonequinha, quando você larga aquilo, você já pode ser interpretado de forma diferente. Eu queria do seu posicionamento, como que você fez e qual a técnica que você utilizou para se permanecer firme. Sim. Assim, primeiro, o estudo dessa antropóloga, ela fez um estudo mais sobre o envelhecimento. Então, ela fala da mulher em comparação com o homem, mas com relação ao envelhecimento. O nome do livro é até A Bela Velhice. Eu até trouxe ele aqui. Esse livro aqui, A Bela Velhice. E ela fala do envelhecimento com relação à mulher e com relação ao homem. E assim, ela diz que as pessoas, as mulheres principalmente, que estão muito ligadas à aparência, que estão muito ligadas a como que elas, a não envelhecer, a parecer jovem, a negar a idade, são as mulheres que mais têm problema com o envelhecimento. Sofrem mais. Que sofrem mais, exatamente. São as que mais sofrem. E as mulheres e os homens também, que têm uma velhice mais saudável, são as que têm projeto de vida. Isso que ela diz. E os projetos de vida eles vão variar para cada pessoa, que a gente chama de ProEx, né, ou Max Planejamento. E assim, isso é o que vai fortalecer a mulher de estar sempre caminhando para a felicidade, né? Acho que isso é interessante. E com relação às minhas técnicas, o que eu usei foi a questão do período antilucano, a questão de valorizar as neossinapses, né, da minha evolução. E com relação às neossinapses, você tinha perguntado, foi bem interessante para mim enfrentar os medos. Porque em um momento da terapia, eu fiquei me perguntando qual a melhor maneira de me tornar mais confiante, de fortalecer minha autoconfiança. E aí a terapeuta me disse, enfrente seus medos. E eu fiquei pensando em enfrentar os medos. E realmente é verdade. Quando a gente enfrenta o medo, a gente mostra para o nosso cérebro que a gente é capaz de fazer aquilo. Então, a gente forma um novo caminho, que antes estava deturbado, né, que seria a neossinapse, que foi onde eu botei aqui também, de neossinapse, que a gente é capaz de realizar aquilo, e que aquilo é uma extrema bobagem. Por exemplo, uma coisa que parece ser bobagem. Eu tinha medo de banheiro quando era criança. E esse medo de banheiro ele veio de um filme de terror que eu vi com meu pai, que uma moça se afogava no banheiro. E depois eu não conseguia, até grande já, sabendo de tudo, eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. E eu não conseguia relaxar em banheiro público, banheiros que eu não conhecia. E eu comecei a pensar, isso antes de conhecer Conscienciologia, antes de usar técnica, nada. Como que eu vou enfrentar isso?
eu preciso enfrentar esse medo. Então, muitas vezes eu entrava no banheiro para sentir medo. Eu sabia que eu não ia conseguir usar o banheiro, mas eu entrava para sentir medo, porque eu ia mostrar para o meu cérebro que aquilo não era uma situação de perigo. Não era ameaça, né? Não era Exatamente, não era uma ameaça. Então, eu não precisava ficar com medo daquilo. Então, eu acho que assim, a chave principal é enfrentar os medos. E muitas vezes a gente tem medos que parecem ser bobos, medo de barata, medo de lagartixa, mas aquilo vai se somando aí cada um vai levar para sua casuística, né, pessoal? Vai se somando para outras coisas mais sérias, exatamente. E às vezes a gente dessoma e tem coisas sérias que a gente poderia ter resolvido com coisinhas bobas. Então, assim, eu tenho medo de barata. Não vou deixar isso me contaminar. Eu vou chegar, eu vou enfrentar. Então, acho que assim, o autoenfrentamento diário é o melhor remédio. No meu caso, foi isso. Consegui responder tudo? Não. Presencial mesmo. Quando você está reciclando esse traço do infantilismo, que você começa a se comportar de uma forma mais madura, qual que foi o feedback onde você se relaciona na família, na sociedade, que isso gerou em você? Você achou que foi respondido bem ou você causou um choque assim nas pessoas? Mas era isso que eu queria focar. E como você reagiu, mantendo aquela postura mais homeostática quanto a essa, às vezes, uma recusa mesmo, de um comportamento mais maduro? Interessante essa pergunta. Isso realmente eu notei que teve repulsa, sim, com relação às pessoas que me dominavam. Por exemplo, meu pai. Engraçado, isso foi bem interessante, porque assim, antes a primeira vez que eu fui andar de avião, que eu vim para Foz, eu trabalhei, juntei meu dinheiro, já tinha mais de 18 anos, já tinha 23 anos, e assim, eu não consegui comprar passagem sem antes ter uma autorização do meu pai. E eu precisava daquilo, mesmo que fosse meu dinheiro, mesmo que eu fosse maior de idade, que eu pudesse fazer isso, eu me sentia assim, meio que na necessidade de pedir autorização, porque senão, na minha cabeça, eu estaria traindo a confiança dele. E assim, o que eu notei de impacto maior foram nessas pessoas de dominação. As pessoas que tinham uma dominação com relação a mim, principalmente a minha família, eu senti esse impacto. Pô, mas espera aí, agora você faz as suas coisas da sua vida, você decide sobre a sua vida e não me consulta mais, e eu não posso mais falar, não posso mais opinar sobre a sua vida. Aí foi uma coisa interessante. E assim, foi difícil, foi bastante difícil para mim, porque eu tinha que manter uma postura, muitas vezes, sem ter aquilo internamente para sustentar. Então, às vezes, eu saía, às vezes, para chorar, para trabalhar energia, coisa e tal, mas não queria mostrar isso. Queria mostrar que aquela frieza que por dentro estava me corroendo. Mas, assim, isso é uma coisa interessante, porque a gente vai criando neossinapses com esse enfrentamento, né, essa autossuperação que nos fortalece. Então, da próxima vez que eu vou falar, eu já sei todas as características que ele vai reagir, eu já sei como que eu vou reagir com relação a isso. Então, isso acho que foi um exemplo que relata bem. Na tecnologia, na página 2, se não me engano, você tem a técnica da INVEX. Você podia detalhar, por favor, o que essa técnica ela pode favorecer a temática sua aqui? Sim. Sei lá, a questão do infantilismo, então... Sim. A técnica da INVEX é uma técnica em que o jovem ele inverte as responsabilidades da vida, inverte os valores da vida. Então, muitas vezes, a natureza de casar, ter filhos, estudar, na INVEX a gente inverte tudo isso. A gente prioriza a assistência, prioriza a evolução, prioriza o autodiscernimento, prioriza as GESCOMs, o trabalho intelectual, desde a juventude. Então, assim, quando eu descobri a técnica da INVEX, quando eu comecei a ler o livro Inversão Existencial, eu nem gostava muito de ler, não, essa é a verdade. E aí eu peguei o livro Inversão Existencial, eu li de cabo a rabo, assim,
E várias vezes, li ele 2, 3 vezes, eu falei, caramba, alguma coisa tem aqui. E comecei a me identificar com várias coisas ali do livro, da técnica e tal. E aí eu comecei a aplicar na minha vida, comecei a participar do Greenvex, comecei a fazer produção, já apresentei artigo, e agora aqui o verbete também. E eu falei, nossa, realmente isso traz mais sentido para a nossa vida, traz mais significado. Parece que a gente está realmente aproveitando a vida desde o início do nosso discernimento e não desperdição do nosso tempo. Né? Tá, ok, obrigado. Não. Em patologia, os ciúmes em qualquer nível. O que está por trás dos ciúmes, assim, do teu ponto de vista? É sempre carência por trás ou tem mais coisas? Ciúme? Ciúmes. Qual foi a pergunta? O que está por trás do ciúme? Em patologia, tu fala os ciúmes em qualquer nível. Ah, sim. Terceira linha de baixo para cima. Ele quer saber o que está por trás do ciúme. Ah, sim. Então, o ciúme foi uma outra coisa que eu estudei também bastante. E eu estudei nesse livro aqui, que é do Eduardo Ferreira, que é um psiquiatra, que ele escreveu sobre ciúme. Ele tem outros livros também sobre ciúme, mas esse livro aqui é interessante. E ele diz que... de novo, vou mostrar de novo. E ele diz que o ciúme, ele é uma relação de posse perante as pessoas. É uma relação de posse e uma relação de egocentrismo. Então, assim, com relação ao ciúme, muitas pessoas falam, e até está escrito no livro, que o ciúme é a pitada do amor, né? É um pouquinho, então, se a gente ama, a gente tem ciúme. E ele fala que o ciúme, está até na capa do livro, é o lado amargo do amor. É o veneno do amor, ele destrói o amor. E realmente é uma relação que é como a criança tem a relação com o brinquedo, quando ela cresce, se ela não modificar essas sinapses, ela continua tendo aquela relação com as pessoas. Então as pessoas são mecanismos de posse dela, e em qualquer nível ele vai ser negativo. Então é uma patologia, e as pessoas ciumentas, elas têm um pensamento diferente. Elas pensam que pessoas são objetos inconscientemente lógico e que têm posse daquelas pessoas. Então, por isso que eu quis frisar em qualquer nível, porque ele sempre vai ser negativo. Ele sempre vai ser negativo. Então, é uma patologia psiquiátrica que precisa de acompanhamento mesmo. E as pessoas tratam isso como se fosse uma coisa normal. E ele discute qual é o gênero onde o ciúme é mais intenso, se é no homem ou na mulher? Nas mulheres? Nas mulheres, principalmente, sim. Mas os homens matam as mulheres por causa de ciúme? Também. Mas aí acho que a questão da demonstração. De repente, na pesquisa, as mulheres demonstram mais do que os homens. Os homens podem estar cheios de ciúmes, mas eles ficam lá firmes e guardam para eles. Por isso é que eles têm que vir na próxima vida com uma mulher para poder soltar, para falar, né? Para melhorar. Exatamente. E como é que tu aborda quando uma pessoa te fala, já citei várias vezes, que é bom ciúmes numa relação? Como é que tu aborda as pessoas que pensam assim, como tu falou agora? Bom, eu falo para elas lerem Eduardo Ferreira, que ciúmes não é bom em nenhum nível. Exatamente. Realmente, assim, é interessante a pessoa pensar, a pessoa refletir e a pessoa estudar também, porque muitas vezes, muitas coisas eu não sei e eu penso em não opinar. Primeiro estudar e entender, não, isso é realmente uma patologia, o psiquiatra estuda e escreve sobre isso, diz que isso não é positivo, então, assim, não é uma questão de opinião. Né? Se a pessoa está pensando assim, às vezes eu nem coloco nada ou eu falo algumas fontes para ela pesquisar, porque não é uma questão de opinião. Não. Até um ditado. Uma dupla evolutiva ajuda também, né? Uma nova dupla evolutiva ajuda muito. Sim, muito. Agora, tem um ditado popular, né, que diz que quem não sente ciúme não ama, né? Mas isso é furado, né, gente? É furado. Furado. A ciência já revelou que... porque também tem uma outra frase que eu também sempre ouvia, que quem ama liberta, né? Quem ama não mata. E ciúme mata, ciúme prende. Então, quem ama não pode ter ciúme, né? Ou então, quem tem ciúme não tem amor de verdade, né? Então, é para a gente pensar, né? E não é só ciúme entre homem e mulher, não. É ciúme de mãe para filho, de pai para engraçado. Filho, eu comecei a estudar mais sobre de filho para os pais também. Tem filhos que não aceitam, por exemplo, que os pais
tem um outro relacionamento depois de viúvo ou depois de divorciado. Exatamente. Entendeu? Então, ciúme é generalizado, né? Eu comecei a estudar mais o ciúme mesmo, até por uma questão de que eu tinha ciúme da minha amiga. Tem ciúme de amigos. Ciúme de amigo. Eu falei, nossa, isso não é normal. Enquanto era ciúme de namorado, para mim era normal, antes de eu estudar. Depois que eu comecei a ter ciúme da minha amiga, nossa, isso não está normal. E eu comecei a estudar melhor e vi que não é uma questão de opinião, que não é uma questão de ser com amigo, ou com namorado, ou com mãe, que isso é uma patologia que não é legal de nenhuma forma. E tem a ver com a autoestima baixa também, né? Porque se você tem a autoestima elevada, ou sadia, pelo menos não precisa ser elevada, sadia, você supera tudo isso, né? Então, só para complementar, assim, que em geral existe um erro conceitual do amor com apego, né? Então a pessoa ela é apegada e ela acha que aquilo é amor. Isso não é amor, isso é apego, né? Ou você casa comigo ou eu te mato, né? Isso não é amor, isso é um total apego, completa patologia, né? Tem uma frase do professor Valdo, li ela ontem até, que diz assim, amar alguém é fazer a pessoa mais feliz do que você. Entendeu? Então, vamos lá. Professora Bianca, tem alguma pergunta? Não, posso seguir aqui, né? Professora Bianca, Laboratoriologia, página 2, terceira linha. Poderia expandir esses dois laboratórios, o Laboratório Conscienciológico da Autodespertologia e o Laboratório Conscienciológico da Dupla Evolutiva? Sim. Interessante. A autodespertologia, ela tem a ver com ideias mais avançadas evolutivas, né, que a gente conhece. Então, ele vai facilitar a reflexão a respeito das atitudes que nós temos de maturidade e vai facilitar a utilização e, às vezes, a criação de técnicas para enfrentar essas imaturidades. Então, assim, as técnicas que eu coloquei aqui, muitas eu já conhecia, outras eu criei e foram o que a gente vai aprendendo, caindo, levantando, né, com os nossos erros, aprendendo. Então, acho que ele é interessante porque ele vai facilitar essa reflexão mais intensa, né, com relação a desperticidade, né, que seria o indivíduo desassediado total, permanente total. E o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva, ele tem a ver exatamente com o que a gente estava falando agora, que eu ia até comentar, então vou aproveitar e já comento, que é com relação ao relacionamento sadio, né? Que muitas vezes a mulher ela tende na sociedade a ter aquele relacionamento convencional, casar, ter filhos, aquilo tudo, e muitas vezes ela não critica. Vai fazendo, vai casando por quê? Porque todo mundo casa. Tem que ter filho por quê? Porque todo mundo tem. Então, assim, a dupla evolutiva é mais uma crítica de um relacionamento libertário, saudável, equilibrado, em que as pessoas estão ali porque elas querem estar ali. E que uma pessoa está com a outra porque uma faz bem a outra, e a vida com a outra é melhor do que a vida sem a outra. Então, assim, é uma questão de escolha, não é uma questão, às vezes, de social, ou financeira, ou interesses. Não, o interesse é assistência, ajuda, um está melhorando o outro, é baseado na assistência, na liberdade, no equilíbrio e na evolução do casal. Então, acho que o laboratório da dupla evolutiva seria a relação da maturidade nos relacionamentos, né, no relacionamento afetivo. Oi. Pode falar. A minha pergunta é na página 2, no detalhismo. Aqui na efeitologia, o efeito do excesso de feminices, reforçando a autoimagem sem credibilidade. A minha pergunta é assim, esse excesso de feminices, ele pode causar uma falsa autoimagem na pessoa? Contextualiza para nós assim. Como assim, uma falsa autoimagem? O excesso... O excesso de feminices.
Pode causar uma autoimagem falsa. Autoimagem, porque as pessoas que... Se ela faz forçado, né, o feminismo para o outro, para passar a imagem para o outro, é uma imagem falsa. Uma falsa autoimagem. A pessoa não se conhece, ela acha que aquilo... ela aprendeu a ser assim, né? Feminina. Sim, mas ela é uma... boneca cor-de-rosa. E ela nem se conhece, né? Ela tem uma falsa autoimagem de que ela é aquilo. Sim, mas se ela faz porque ela aprendeu de um jeito, ela tanto passa uma autoimagem distorcida para o outro, e na medida que ela passa para o outro, ela tem também, né? Acho que é meio desvinculado, não é desvinculado. Mas aí né? eu queria que você contextualizasse para as pessoas que estão em casa entenderem o conceito de falsa autoimagem relacionado ao excesso de feministas. É essa a pergunta. A pergunta, então. Bom, eu acho que assim, a falsa autoimagem, ela tá relacionada não só com as feminices, mas com todas essas características... Todas essas características infantis que podem gerar uma autoimagem. Então, muitas vezes, a mulher quer ser uma coisa e ela se mostra naquela carapaça que ela pode aparecer no meio social, com os amigos, no trabalho, e muitas vezes ela com ela mesma, em casa, à noite, quando deita no travesseiro, não é aquilo que ela quer ser, não é aquilo que ela internamente é. Então, às vezes, a realização interna, né, da mulher, não sei se é isso que ela está querendo dizer, é a realização interna de você transparecer o que realmente te faz feliz, o que realmente você é de verdade. Eu acho que tem um outro viés do que ela está falando, que é assim, olha, isso a gente vê no dia a dia também. Pessoas que se fazem de meiga, na maioria das vezes, mas quando são cutucadas, né, por algum processo assim, delas íntimas, elas viram um bicho e ficam agressivas. Então, elas se acham meigas, femininas meigas, né? Mas, na verdade, elas não são. Elas estão fazendo... falsa autoimagem. É uma falsa autoimagem também. Eu acho que passa por aí também, porque a mulher tem que ser feminina, a mulher não pode ser autoritária, a mulher tem que ser, né? Mas, então, ela mantém esse status, assim, de feminilidade, de educação, de delicadeza, mas é só você mexer com alguma coisa que vira um bicho. Então, isso parece que é o retorno do reprimido, né? E isso, de repente, pode ser... Pode ser o retorno do reprimido. Mas, então, se é retorno do reprimido, é porque aquela meiguice não é natural dela. Não é natural, exatamente. Então, tem alguma coisa... E ela se sente super... Eu estou falando assim até por mim. Às vezes eu falo... Aí tem que ter cuidado, porque às vezes eu sou muito enfática. Vai discutir alguma ideia, eu esqueço a pessoa que está discutindo comigo e fico na ideia. E aí eu fico muito enfática. E várias vezes as pessoas me falavam assim, Rosa, eu não preciso ficar nervosa. Eu falei assim, mas eu não estou nervosa. Eu estou assim, direto com a ideia, entendeu? E aí eu perco a noção do relacionamento com o outro, porque a ideia para mim é mais importante. Não estou dizendo que seja correto, não. Mas é uma... Então, assim, muita gente achava que eu estava nervosa, que eu estava agressiva ali. Na verdade, eu não estava agredindo o outro, nem estava agredindo a outra ideia. Eu estava só querendo discutir aquela ideia, né? Mas isso é uma falsa autoimagem. Então, eu comecei, a partir dos feedbacks, a maneirar um pouco na discussão, né? Então, tem a ideia, mas tem o outro atrás da ideia também. Entendeu? Acho que tem essa coisa, assim, de autoaprendizado, né? E às vezes a mulher faz também essa carapaça toda para ser aceita na sociedade, no meio que ela está. Pois é. E aí vai reprimindo todo aquele sentimento. Então, quando catuca, acabou. Realmente, isso é bem comum mesmo. Eu poderia comentar uma experiência vivida, minha, sobre isso. Eu, quando era criança, claro, eu sempre adorei bonecas, tinha um monte de bonecas, mas eu tinha um lado que eu gostava de brincar com meu irmão. Eu gostava de soltar pipa, subir em árvore, jogar bola. Então, e tudo isso, eu brincava com meu irmão, mas também eu tinha o meu lado das minhas bonecas. Mas o meu irmão mais velho achou que isso não estava certo.
quando eu estava com meus 15 anos, me botou numa escola para modelo. Foram 1 ano de tortura naquela escola para modelo. E me tornei modelo. E outra coisa, ele ficava policiando os meus gestos. Porque eu nunca fui uma criança meiga. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Ele achava que isso também estava errado, que a mulher tinha que ser meiga. Então ele policiava os meus gestos, como que eu gesticulava, a ponto de me apelidar de Carlos Lacerda, porque ele disse que os meus gestos eram muito parecidos com o do Carlos Lacerda, quando eu falava que eu expunha uma ideia minha. Então, quer dizer, eu fui manipulada dessa forma, mas por outro lado me valeu o curso para modelo, porque graças a isso consegui bons empregos, mas eu não tinha nenhuma tendência a viver subindo em salto alto, em maquiagem. Aliás, eu tenho alergia à maquiagem, eu só uso o mesmo batom. E isso para ele era o fim, porque ele queria me ver maquiada. E sempre que eu me maquiava, eu ficava toda inchada, a vista correndo lágrimas. Então, essa é a minha história com o feminino, ser feminina. Muito legal a contribuição. E realmente a gente vê isso, né? A nossa família, ela nos prende muito e dita muito as regras de como que a gente deve agir, como que a gente deve fazer. Eu também vivo muito isso, vejo minhas amigas também vivem muito isso. E assim, é importante a gente ver que até determinado momento tudo bem, mas depois de uma certa idade a gente precisa pensar pela gente, né? O que será que eu quero? Eu quero usar maquiagem? Eu quero usar salto alto? Eu quero continuar aquele curso de modelo? Exato. Trabalhar com isso ou não? Era tortura. Para mim foi tortura. Ter que treinar a andar de salto alto, com um livro na cabeça, pau de vassoura aqui, para manter a postura, e dar passos bem largos, o salto número 8. E depois ser feminina, né? Feminina. Eu estudei com a Maria Augusta, que treinava as misses lá no Rio de Janeiro. Eu fui aluna dela durante 1 ano, mas valeu. Eu tirei muito proveito também disso. Exatamente, legal. Eu também passei por isso, fiz curso de modelo também, mas parte do porão. Essa parte do curso de modelo é legal, porque eu tenho 2 filhas de 6 e 8 anos. Estou bem nessa fase de Barbie, Discovery Kids, vai aumentando o nível de evolução dos canais pagos. Vai vir Barbie, vai aumentando. Assim. E quais as dicas que você dá assim, nessa fase das crianças para chegar numa adolescência um pouco melhor? Eu acho que assim, o principal é a autonomia. Deixar ela escolher. Deixar ela escolher a roupa dela, deixar ela escolher e perguntar por quê? Por que você gosta disso? Para fazer ela pensar também. Isso é interessante para você? Você realmente gosta disso? E por que você gosta disso? Eu acho que é interessante, porque eu percebo, pelo menos no meu caso, é que muitas vezes a gente é tolhida. Então, você vai usar essa roupa, você vai comer essa comida, você vai estudar nessa escola, você vai fazer o curso de modelo. Então, deixar a criança colocar as necessidades dela, isso dá liderança, autonomia e competência, que ela acha que realmente pode, né? Isso é interessante. Eu acho que essa é a melhor dica. Mas tendo limite para não fazer à vontade. Sim, e restrita, né? Eu acho que tem que discutir. Eu estou preocupado, eu bloqueei o curso de modelo lá em casa. Exatamente, para não entrar na competitividade, nesse meio. Não, vai estudar, vai fazer uma natação, um balé, qualquer coisa. Mas às vezes. Mas e se uma delas quiser fazer o curso de modelo? Não, aí tudo bem, mas estava a mãe influenciando, a mãe e a avó influenciando. Assim, eu digo, não vamos dar essa oportunidade. Se surgir delas, tudo bem. Que às vezes é interessante até ela passar por isso mesmo. É um momento da vida. Passou, viu como é que o que foi, o que tirou de bom, o que não tirou. Então, assim, às vezes é legal deixar ela escolher e deixar ela passar pelas experiências para ela mesma dizer que se é positivo ou não. Então, eu já andei de skate, eu já fiz natação, já fiz judô, já fiz balé, uma opção de coisa. Então, é interessante a gente poder deixar escolher para ver. Tudo bem? Professora Bianca, Pensenologia, página Pensenologia, página 1, terceira linha. Poderia falar sobre o holopensene feminino anacrônico? Anacrônico, sim. Então,
Anacrônico é tudo que não está. Cronos é tempo, né? Então é tudo que está fora do tempo. Então o holopensene feminino anacrônico seria o holopensene que ele não é coerente com aquela idade. Então a mulher está numa idade que ela deveria estar com algumas preocupações, mas ela tem outras preocupações que ainda aprisionam ela no infantilismo. Então, por exemplo, eu tenho algumas amigas que já trabalham, que já têm independência financeira, mas que ainda estão presas a gastar dinheiro com festa, com algumas coisas que na idade delas ali já seriam outras preocupações, ou muitas vezes morar na casa dos pais, aquele comodismo, aquela coisa toda, que limitam de ter uma atuação melhor e até para elas mesmas, né? Senso de liberdade da própria vida. Ainda na pensenologia, página 1, penúltima linha, poderia discorrer a respeito da asepsia do holopensene pessoal infantilizado com a assunção das autorresponsabilidades? Isso é interessante. O holopensene pessoal infantilizado seria, às vezes, aquele primeiro pensamento que vem. Então, o primeiro pensamento que vem é perguntar o que fazer, confirmar, às vezes com alguém que está do lado. E aí, a assunção de responsabilidades não, peraí, eu tenho que decidir da minha vida. Então, seria a reflexão a respeito daquele primeiro pensamento. Então, às vezes, a gente está numa situação que a gente precisa tomar uma decisão e muitas vezes o que vem na cabeça é ligar para alguém para perguntar o que eu devo fazer. Então, a autorreflexão seria, peraí, qual a melhor atitude? E assim, mesmo que a gente erre, é importante que a gente se permita tomar as decisões, porque depois de um certo tempo a gente vê que esse exercício de tomar a decisão, e mesmo errando e voltando atrás, ele facilita na maturidade. Agora, Bianca, você não está dizendo que às vezes você precisa mesmo de conversar com outra pessoa para clarear um pouco a ideia. A decisão é sua, mas às vezes você precisa, ou você acha que realmente nem precisa decidir? Não, realmente, precisa sim, você tem toda a razão. Precisa confirmar com a pessoa, sim, mas assim, o que eu digo é que... tomar a decisão que é sua, né? Tomar a decisão, exatamente, a tomar a decisão. Mas assim, antes disso, o que eu digo é que eu tinha muito isso, de ficar sempre comunicando, perguntando, querendo a ajuda da outra, e mesmo assim, vamos dividir a responsabilidade, se não tiver certo, eu entendi sozinha. Eu entendi bem o que você falou. A responsabilidade é nossa. É nossa. Mas não tem, assim, é produtivo, é saudável você ter amigos para discutir as questões que você tem dúvida, porque sem dúvida, tem outros pontos de vista, né? Senão você fica muito circular dentro de você mesma, né? Com certeza. Só para esclarecer, né? Que de repente, assim, no primeiro momento, a pessoa que tem sempre o costume de perguntar, é legal ela se entendi. É uma técnica. Isso, é uma técnica. E depois ela conseguir meio que fazer um meio campo ali. Não, tem uma pessoa da outra, mas a decisão é minha. Tá, entendi. Infratologia, página 1, terceira linha. Poderia relacionar o hábito de dormir demasiadamente com o tema do verbete? Isso é interessante. Isso é uma coisa que, assim, que eu até experiencio, assim, bastante sono. E uma coisa que eu notei, que é comum nas crianças, recém-nascidos, quando eles nascem, eles mais dormem do que fazem qualquer outra coisa. Depois, na infância, crianças dormem muito. Mas com o crescimento, a gente vê que o ser humano precisa menos de sono, até o envelhecimento. E, assim, isso não está relacionado só com as mulheres, não, mas eu coloquei porque é uma relação do infantilismo. Eu acho que o sono, ele tem a ver com a carência energética, muito, muito. A gente fica muito cansado, às vezes o domínio energético está carente, os pensenes também estão confusos, e isso atrapalha no domínio energético. E ele tem a ver com o infantilismo, com querer fugir dos problemas, da realidade. Mas tem também a ver com a qualidade de sono, porque se você não dorme bem, não é muito, é dormir bem. Se você não consegue entrar naquele sono mais profundo, você vai dormir o dia inteiro e não vai adiantar. Exatamente. Que também tem a ver com a reposição de energia que você falou. Com a reposição de energia, exatamente. Mas também é importante citar a questão da fuga da realidade. Também.
que muitas vezes, tem tanta coisa para fazer, tanto problema, vou dormir, vou esquecer tudo. Como se você saísse daquela realidade. Como se pudesse. Como se pudesse. Acorda, está tudo ali, e pior ainda, porque tem menos tempo. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu. Eu só vou ler para você saber. Acho que foi a Silá que perguntou, se você quiser complementar. É na Fatologia, página 1, última linha. Gostaria que comentasse sobre a desculpa da variação hormonal para o descontrole emocional. Não foi você que perguntou? Sim. Eu acho que a gente até comentou bastante, né, sobre... Mas então eu vou aprofundar, já que foi perguntado de novo. Bom, com relação aos hormônios, a gente vê que a mulher, num período do mês, ela realmente fica mais vulnerável, mas é importante a gente ter atenção como que isso vai alterar nas energias e nas atitudes. Então, assim, isso não é uma desculpa para a gente agir de qualquer maneira, mas é importante a gente estar atento, né, nessa variação e como que a gente vai lidar com essa variação. Na Parafotologia, página 2, quarta linha, poderia explicitar a manutenção da aparência infantil após a dessoma? A manutenção da aparência infantil após a dessoma. Sim. Bom, isso eu acho que tem muito a ver com os pensenes, né? Às vezes a pessoa se comporta assim, a pessoa se comporta de maneira infantil, se vê de maneira infantil e quando ela dessoma, não muda nada. O que a gente continua pensando e com as energias mesmas que a gente tem quando a gente está ressomado. Por isso que é importante a gente aproveitar esse momento de vida para a gente fazer as reciclagens e as neossinapses, porque após a dessoma, essas características vão continuar e pior, elas vão ficar mais evidentes. E quando elas ficam mais evidentes, elas podem até resultar, eu suponho, num psicossoma infantilizado, num psicossoma de criança, ou num psicossoma mais imaturo. Isso daí foi uma hipótese. Em Fatologia, página 1, quinta linha, poderia expandir o uso das lágrimas ao invés de argumentos lúcidos? Isso a gente falou. Você já falou também, né? Já falamos também. Quer comentar alguma coisa? Podemos passar para frente, então, né? Ou você quer comentar alguma coisa? Não, podemos. Em Parafatologia, página 2, terceira linha, poderia ampliar o infantilismo impedindo os resgates extrafísicos na baratrosfera? Sim, isso a gente comentou também, a questão da coragem, né? Os resgates extrafísicos, eles vão precisar de autonomia, de autodeterminação, de coragem. Isso a gente comentou. Na Parafatologia ainda, página 2, oitava linha, pode-se colocar como hipótese que a consciência infantilizada tem mais onirismo nas projeções e nos fenômenos parapsíquicos? Isso é interessante. Realmente, sim, a gente acaba, a consciência infantilizada, ela vive mais fora da realidade. Ela foge muito da realidade, ela vive muito no mundo da fantasia. E essa fantasia, às vezes, ela atrapalha as projeções, ela atrapalha a imaginação a respeito daquilo, do que realmente ela está vendo ou do que realmente ela está vivenciando, né? Então, eu acho que o onirismo ele é exacerbado com relação ao infantilismo, certo? Sem dúvida. Na sexta linha, você poderia dizer qual que é a relação de a automutilação com o tema? Isso é interessante. Eu coloquei a automutilação com relação a... Quando eu estava lendo o livro da Invexis, tem uma parte que eles falam de piercing, tatuagem, e isso seria uma espécie de automutilação, é isso que eu estou dizendo. E eu comecei a pensar, o que isso tem a ver com o infantilismo? E eu acho que isso tem a ver com a relação madura com o corpo. Então, assim, colocar uma tinta no nosso subcutâneo para mostrar, ou para botar uma marca, para nos ligar a uma tribo, a um grupo de pessoas, isso é uma relação madura com o meu corpo? Eu estou cuidando, preservando o meu corpo para ter um envelhecimento saudável ou eu estou me mutilando, me agredindo e me expondo a doenças?
Então, assim, eu acho que isso tem a ver com a imaturidade com relação ao corpo. E o uso de piercings também, por exemplo, estou abrindo portas de abertura para bactéria, eu tô até utilizando pontos energéticos do meu corpo, exacerbando, né, aquela questão energética. E eu estou agindo isso de maneira madura, eu estou sabendo como lidar com o meu corpo. Então, assim, no livro da Invexis, eles falam muito na inversão essencial, que a automutilação com tatuagem, com piercing, são coisas negativas e imaturas na relação com o próprio corpo. Então, acho que isso é uma coisa bem comum que a gente vê, né, hoje em dia. E todo mundo faz o que um faz porque o outro faz. Porque tá na moda. Exatamente. Aí você vê uma tatuagem em várias pessoas porque está na moda, então uma usa, outra faz. E Tu considera silicone mutilação? Quê? Silicone. Ah, o silicone. Isso é uma boa pergunta, assim. Não considero mutilação, não. Eu acho que o silicone é uma alteração, é uma alteração do corpo, mas não acho que seja uma automutilação, porque ele já vai ter, é uma cirurgia, então ele já vai ter certos cuidados que essas outras atividades que a gente estava falando antes não tem. E em alguns casos, ele não é uma questão só estética. Ele pode ser uma questão... Essa que é a questão, né? Exatamente. Pessoas que têm que retirar a mama por câncer de mama, tem a ver com autoestima, tem a ver com equilíbrio holossomático. Então, assim, eu acho que ele não é totalmente... Acho que vai depender do caso. Da intenção da pessoa. Da intenção, de para que ela está querendo aquilo. Agora, eu vou te contar, tem umas mulheres que estão colocando os seios tão grande que fica, a meu ver, fica até feio, Exato. né? Eu consideraria... É porque mutilação parece uma coisa que você tira fora, né? E lá tá aumentando. Mas, assim, é uma agressão ao corpo, de qualquer maneira. Então, por isso que eu falei que depende do caso, depende da intenção. De para que ela, se ela está colocando para ter um peito enorme, aí funcionaria no mesmo caso de mutilação. Mas se, de repente, ela teve que retirar um seio por causa de um câncer... é cirúrgico, né? Cirúrgico. É o mesmo caso da cirurgia plástica. Exato. Então, tem cirurgia plástica que só por embelezamento, às vezes até só por embelezamento, se a pessoa trabalha com isso, é importante para ela. Mas tem aquela cirurgia plástica, que é de tratamento, é medicinal, né? Acho que foi o seu. Fala, pergunta. Isso que eu estava lendo no Projeciologia, depende mesmo assim por que a pessoa faz, né? Por exemplo, mutilação, coloca o seio, a pessoa vai se sentir melhor. No Projeciologia fala muito isso do laringochakra. Quando a barba no homem protege o laringochakra. E nas mulheres, o seio tem esse papel, né, no soma da mulher para o equilíbrio do laringochakra. Tem no Projeciologia isso. Mas às vezes a mulher já tem o seio e bota aquele seiano. Eu, por exemplo, tenho alergia a silicone, para mim seria... Eu falo assim, manter o natural, né? Então, se você quer colocar um silicone que às vezes ultrapassa a necessidade da pessoa, né? Então, isso aí já é uma mutilação. No meu caso, eu penso que é uma mutilação. Com certeza, isso. Depende do caso. Na binomiologia... página 3, primeira linha, poderia comentar o engano do binômio meiguice-empatia? Isso a gente falou um pouquinho também, né? A meiguice, ela é bem comum, é uma característica feminina bem comum, e ela ela está relacionada à empatia, mas muitas vezes a mulher é meiga para acessar mais facilmente uma pessoa. E assim, é um engano, porque você não precisa ser meigo para acessar. Dependendo da pessoa, às vezes é melhor, né? Ser enfático é melhor. Acessar a pessoa de uma maneira que vá ser mais direto do que ser meigo.
Então, muitas vezes a gente infantiliza as pessoas. Então, é idoso, é criança, a gente já fala mais doce, já mais meigo, e até fala um monte de diminutivos, que eu também falei aqui, com relação a isso, para poder acessar. Mas, na verdade, isso não é necessário. Às vezes, isso até prejudica, porque a pessoa se sente... Então, às vezes, até na medicina, a gente aprende a não chamar os pacientes de vô, de vó, porque eles são pessoas. Eles têm a posição de vô e tem a posição de mulher, tem a posição de vó, mas tem a posição... Então, assim, é respeitar a individualidade. E tia, passou de 40, 50 anos, é tia, de todo mundo, né? A mãe do amigo é tia. Isso é complicado. Vamos lá, tudo bem? Podemos ir aqui? Na Principiologia, página 2, segunda linha, gostaria que exemplificasse a aversão ao princípio da descrença. Sim. O princípio da descrença, ele tem a ver com a crítica, né? Então, não fazer as coisas porque tem que ser feitas, mas criticar. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso fazer isso? Então, assim, o infantilismo é justamente a aversão ao princípio da descrença. Não usar o princípio da descrença. É fazer as coisas porque elas têm que ser feitas e porque a sociedade impõe. O polinômio, na página 3, primeira linha. Mulher mimada, mulher carente, mulher medrosa, mulher ingênua. Colocou tudo de bom da mulher, viu? Mimada, carente, medrosa e ingênua. Exatamente. É para ampliar? Pediu para detalhar. Sim. Então, a mulher mimada é aquela mulher que está até aqui na argumentologia, que quer tudo do jeito dela, que tem que ser... Então, assim, é aquilo que a gente falou, é a linha tênue entre os desejos dela e ultrapassar o respeito das outras pessoas. Então, até onde que isso vai dar? A mulher carente é aquela mulher que tem a dependência. Carente é quem precisa de alguma coisa, quem depende. Então, depende de quê? Pode depender de energia, pode depender de dinheiro, pode depender de aprovação. Às vezes pode ser do marido, pode ser do pai, pode ser da amiga. Então, assim, é aquela mulher que está sempre ali dependente. A mulher medrosa é a mulher que não se permite desafios. Então, ela tem medo e ela diminui aquele medo. Então, reprime, o que é totalmente negativo. E a mulher ingênua, assim, a ingenuidade, em parte, ela é positiva, né? Porque ela é o sentimento puro, sincero, livre de deturbações, mas tem que ter cuidado. No mundo que a gente vive hoje, né, a ingenuidade ela precisa ter um certo cuidado. Então, aqui eu coloquei como sendo uma ingenuidade com relação às outras pessoas, como se o mundo fosse cor-de-rosa. Não é ingenuidade genuína, né? Aquela natural, isso. Assim, da imaturidade. É uma ingenuidade de boboca, né? De bobice, isso, né? bobona, exatamente. E depois aqui eu continuei com o polinômio pró-evolutivo. Mulher estudiosa, mulher pesquisadora, mulher escritora, mulher professora. Como que a gente vai rebater isso? Na paradoxologia, página 3, primeira linha, explicar o paradoxo corpo de mulher, voz de criança. Isso foi uma coisa que eu encontrei nas minhas pesquisas, que eu comecei a pesquisar a voz e o diminutivo. É impressionante como que as mulheres usam diminutivo. E na comunicação, principalmente com idoso e com crianças, com animais e com crianças. E assim, parece que isso é feminino, o diminutivo, a voz de criança. Eu até já sofri bullying com a minha voz e eu ainda tenho problemas com isso. Ainda estou enfrentando. Mas, assim, isso é uma coisa muito comum. A mulher ter a voz mais fina, a voz mais doce, às vezes, para acessar, né? Na paradoxologia ainda, o paradoxo de ausência de conflito poder não significar pacificação íntima. Isso é interessante. Que, assim, às vezes, a ausência de conflito é uma evitação do conflito. Então, muitas vezes, a gente não tem conflito por estar não querendo viver esse conflito. E isso pode estar mostrando pode estar mostrando uma pacificação íntima, mas, na verdade, não é uma pacificação, é uma repressão daqueles sentimentos. Então, a gente não briga para não mostrar os nossos sentimentos, mas, na verdade, não é paz. É uma repressão para evitar conflito. Isso. Na caracterologia,
o verbetógrafo, o teletertuliano, ele pede para comentar vários itens. Eu vou falando de um a um, para não fazer confusão para você. Tá. O primeiro item aí é o número 1, birra. Tá. Contrariar algo ou alguém por puro melindre ou só para incomodar. Exatamente. Isso aqui tem a ver com as vontades que a gente estava falando, né? Então, a pessoa quer daquele jeito, tem que ser daquele jeito, e ela não aceita que seja feito de outra maneira. Então, assim, às vezes, ela está passando por cima de outras pessoas, ela não está respeitando o direito de liberdade de atuação de outras pessoas, então isso aí vai depender de cada caso. O outro item é o 5, comodismo. Despriorizar a autonomia financeira, estendendo o tempo de moradia na casa dos pais ou tornando-se dependente do futuro marido. Você já falou bastante sobre isso, né? É isso, exatamente. A gente comentou já. Podemos passar para o seguinte? O item 7, consumismo. Comprar compulsivamente para satisfação pessoal e manutenção das aparências. Isso é uma questão interessante. Manutenção das aparências pode estar relacionado a estar naquele meio social, né, estar inserido, então, e consumir, estar na moda para estar inserido naquele meio social. E a questão da satisfação pessoal, da compulsividade, eu vejo muito até com as minhas professoras, que no meio assim, da saúde, né, no hospital, a gente tem muita demanda energética. E muitas vezes o dia é difícil, a gente está com demanda energética, e as mulheres, principalmente, mais, né, as mulheres, elas correm para o shopping. E é ali que elas vão suprir aquela demanda e vão comprar sapato, bolsa, e ali elas saem melhor, vamos dizer assim. Então, acho que isso é mais comum nas mulheres do que nos homens. Tá, o próximo que ele pede é o descompromisso, mas eu acho que ele já comentou bastante sobre o descompromisso, né? Desperdiçar o tempo com atividade improdutiva, sim, falta de seriedade, descomprometimento com a vida, a inautenticidade, falar com voz macia, simpática e meiga só para agradar, você já falou, sim, e a gente podia encerrar a tertúlia com a vaidade. Quer dizer, sem vaidade, mas discutindo sobre vaidade. Defender por orgulho a autoimagem, por exemplo, negando a faixa etária, intencionando apresentar-se mais jovem. Então, a vaidade ela é uma coisa importante, mas ela precisa ser medida, comedida, principalmente na mulher, né? É uma questão dela ter a autoimagem, ela passar aquela autoimagem segura e, ao mesmo tempo, ela não exagerar para não poluir o espaço mental das produções intelectuais assistenciais, que são principais, né, e as reciclagens. Bianca, parabéns pelo verbete, parabéns pela sua apresentação, foi muito boa, bastante perguntas. A gente agradece a todos vocês que estão aqui presentes com as perguntas, com as energias, né? Os teletertulianos também foram muitas perguntas, a gente agradece a participação de todos vocês. A gente aguarda vocês nos próximos dias, né? Todo dia a gente tem tertúlia de meio-dia e meia, 2h30 da tarde. E aí eu sempre lembro, né, que são os tertulianos, os teletertulianos com o verbetógrafo do dia, que movimentam aí o debate. Então a gente aguarda todos vocês, né? Para aqueles que querem apresentar os verbetes aqui também, estejam à vontade, e para os tertulianos e os teletertulianos, para acompanharem aqui os debates. Bom, e a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. A Maria Zilá com o curso Verbetografia, o Roberto Laimen com a palestra sobre retroforma da Consecutivos e o Antônio Fontinelli com interlocução da Côncius. Olá, boa tarde aos tertulianos e teletertulianos. A Enciclosapios, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, a interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo o seu verbete e fazer parte do programa Verbetografia no formato EAD. O período de 25/2 a 19/5, horário das 19h30 às 21h30.
e inscrições na recepção do CAEC ou pelo telefone 045 35 26 52, ou também pelo e-mail caec@caec.org. E tem algumas vantagens para fazer o curso Verbetografia. Entender a lógica e a estrutura do verbete, participação com o seu verbete na Mega GESCOM Grupal da Conscienciologia e promoção do auto e heterodesassédio mental somático. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los a uma palestra pública, gratuita, na próxima quinta-feira, aqui na sede da Consecutivos, no Discernimento. Então, eu estarei abordando o tema reconhecimento da retroforma. Esse foi um tema de um verbete já discutido aqui e que eu abordo um pouco no livro Vidas de Naturalistas. Então, é uma pesquisa sobre retrovidas, onde, por exemplo, a questão da retroforma é um dos principais indicadores que a gente utiliza para estar reconhecendo vidas passadas, né, as retrovidas. Então, essa palestra será quinta, dia 11, às 19 horas, na sede da Consecutivos. E lá a gente vai estar tratando principalmente dos indicadores que a gente pode estar utilizando para reconhecer o que é uma retroforma, o preparo, como é que a gente faz para se preparar e investigar um ambiente como esse. Será que uma viagem turística ela pode desencadear um reconhecimento de retroforma, ou será que é melhor a gente preparar? Como que a gente se prepara? Então, vou estar discutindo algumas dicas sobre isso, principalmente os efeitos, benefícios. Para que a gente faz tudo isso? É só uma curiosidade sobre o passado, só para saber quem foi ou não foi, se viveu em tal lugar ou não? Então, na verdade, a gente quer aprofundar para discutir, esclarecer quais são os benefícios da gente investir nisso tudo, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí nessa palestra, estão todos convidados, e nesse dia a gente também vai fazer um sorteio de um livro, de Vidas do Naturalista, onde eu abordo toda essa pesquisa com mais de 10 anos de pesquisa e viagens também retrocognitivas para a identificação de retrovidas e de retroforma. Então, todos convidados, até lá. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando a Conscius. Hoje ainda, lá para 19h30, nós vamos apresentar uma atividade debatológica chamada Interlocução, na Conscius. Essa informação vai ser expandida online, né? www.conscius.org.br, hoje, às 19h30, cujo tema é leitura técnica e comunicação textual. Nós vamos falar sobre as informações da leitura técnica, a questão de como interpretar um texto, a questão das funções da linguagem, vamos abordar a questão dos tipos principais de textos existentes e vamos adentrar mais um pouco na questão da dissertação textual, né, que é um assunto mais ligado a nós aqui da Conscienciologia, que é ligado ao lado da ciência, né? Portanto, será às 19h30 de hoje, sexta-feira. É só acessar o site da Conscius, também é gratuito, não vai ter livro para doar, mas vai ter muita informação, ok? Aquela pessoa que está interessado em escrever algo, até mesmo a questão do verbete, ele precisa ter um conhecimento da questão dissertativa em si. Como se fazer um texto? O que é um texto? Escrever é só... apenas escrever já é um texto? Né? Então, tem toda essa diferença. O que é um texto, o que é apenas um material escrito. Né? A coerência está por trás de tudo isso aí. Ok? Muito obrigado. Até mais tarde, 19h30. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Coesão Grupal Maxiproexológica, especialidade Maxiproexologia, e o verbetógrafo, professor Ricardo Rezende. Lembrando a todos que amanhã nós temos Círculo Mental Somático e o tema é epicentrismo
consciencial, né? E a participação especial do Conselho de Epicons também. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.